Brigitte, o Balier, que é francês, que é mais, né? Não basta ser viado, tem que ser, pode ver as coisas. Balier, Beaulieu. Então, meu nome é André Luiz Tutis, eu trabalho como drag há 31 anos, vai completar esse ano, em dezembro agora, já tá pertinho. E eu sou formado em moda, design de moda na Uniandrade, sou da primeira turma de 2008. E o nome da minha drag queen é Brigitte Balier. Drag, como que foi pra você entrar? Você entrou mais cedo? Como que foi? Com 17 anos, então, com uma brincadeira, eles sentiam, meu povo na época lá, a turma que eu me socializava, um lugar para se encontros, para se divertir. E aí inauguraram um bar, e para esse bar teria que ser um shows de, não se falava ainda a terminologia curiosa, drag queen, era transformista, tá? E aí que é a mesma coisa, resumindo. Mas daí muda alguns elementos. E daí, mas a gente estava numa roda e eles falaram, quem vai fazer? E de novo, não me toquei nada disso. Aí eles olharam pra mim assim, daí eu, na inocência, pra não... vamos, mas eu não sabia o fiasco que eu estava entrando, né? Roubadíssimo que eu estava entrando. E daí foi em 1992, no final, ia completar 18 anos, ainda dia 17, aí que eu comecei. Você sempre soube que era isso que você... É curioso, de novo, aquela voz mais forte, assim, que quando você tem que fazer alguma coisa, ela flui assim, né? Mas foi porque assim, ainda não tinha internet, lembrando disso, né? Redes sociais não tinha nada disso. E o que eu vi era de televisão e revista. E era em Maringá. Comecei lá em Maringá, morei 20 anos lá e vim pra cá. Aí o povo de Londrina, que tinha uma casa noturna em Londrina, viram e foram lá, ficaram sabendo. Ó, que curioso, assim, conversação. Eu acho que mais rápido ou tão igual rede social é fofoca, fofoqueiro. Aí, jornalismo deve saber disso, não é interessante isso? Aí foram lá, os donos da casa foram lá, assistir o show, acabou o show, agora vamos conversar. Aí comecei a viajar todo final de semana, eram 100 quilômetros, viajar pra Maringá, Londrina fazer show. Depois desse primeiro show que você fez de brincadeira? De brincadeira, que foi depois uma outra noite, e uma dessas eles ficaram sabendo, não sei quanto tempo depois. E como que você escolheu o nome da sua drag? Quando me falaram, então você topa fazer show, top. E aí, tinha um amigo meu, lá aqui é Gazeta do Povo, lá é o Diário, né, de Maringá. Aí, ele vem aqui na minha sala, vamos conversar, tá bom. Aí ele falou vários nomes, Bárbara, ele falou, eu achei lindo. Quando ele falou Brigitte, aquele negócio que tem que ser encontrado, assim, foi, nome artístico. Aí eu gostava muito de Elvis e essas coisas dos anos 50 e 60, essas divas também de Hollywood um pouquinho antes, que daí minha drag veio inspirada nessas coisas assim, dos anos 60 também. E eu tava vendo um livro da Priscilla Presley, então, viúva dele, né? E o nome dela de solteira é Balier. Então, Brigitte Balier. Eu fiz numerologia também, eu queria inicial igual que nem as divas de Hollywood, assim, com iniciais iguais, assim. Aí, então, bebê, né? E aí eu peguei, e a numerologia era boa, de sucesso. Pode contar como que funciona a produção das roupas? Sabe que é mais forte do que você, e não tá nesse... Eu vou chamar assim, não é espiritual o negócio, no sentido assim de que aquela voz que nos move mais forte do que o pensamento normal ou a intuição, para mim foi mais forte que uma intuição, mas beleza, vou chamar de intuição. Que daí eu pensei assim, se eu vou viver disso, como que eu ia pensar com 17 anos isso? Se eu vou viver disso, vou aprender a costurar. Então a primeira ideia foi um curso simples, a gente pode falar de instituição aqui, né? Ou melhor não pode? Acho que foi SESI na época, que eu confundi com o Senac, mas era SESI, e daí eu fui fazer um corte de costura simples, assim, de corte de costura. Aí, passou muito tempo depois, eu fui fazer design de moda na Uniandrade, porque eu queria me qualificar, e aí eu fui fazer uma faculdade de moda, porque eu ia gastar com isso e tal, eu pensei, então eu vou fazer um curso de corte de costura. Primeiro veio o curso, depois faculdade, depois cursos de novo, técnico, então eu misturei tudo, tá?
porque eu queria acabamento. E às vezes me pedem específico, assim, por exemplo, eu vou ter agora, no 1º de dezembro, eu vou ter pela Boticário, e eles querem um tema Meu Brasil Brasileiro. Então, eu gosto de criar também essas coisas. Então, com esse tema que eles me deram, tipo, brincando assim, se virem, né? Esse é o tema, se vira. Criatividade. Então, eles querem depois um show de Carmen Miranda, que eu já tenho pronto, eu fiz essa roupa inteira de Carmen Miranda. E aí de hostess, o que a gente chama de recepção, mas é hostess, e com esse tema. Então eu vou brincar com esses elementos do nosso Brasil brasileiro, com as cores, não precisa ser tão assim, mas... Então eu crio tudo e é gostoso. Aí eu comecei a fazer para as outras pessoas também. Aí, além de drag, você trabalha com essa parte de confecção de roupas também? A minha ideia pelo preconceito e tudo, e pensando assim, eu vou ficar velha, eu não queria continuar como drag e tal. Aí eu queria então que o nome artístico Brigitte Valier virasse Ateliê Brigitte Valier. Hoje eu tenho um ateliê que eu tenho coragem de chamar de ateliê, aquela bagunça enorme, e que é uma bagunça mesmo, muito tecido, muita malha, muita coisa. 5 máquinas de costura e o povo fica ainda pedindo a drag. Então, eu faço para mim, para as outras pessoas, né? Mas mais para a Brigitte, que já me dá um trabalho. Agora, fiz um casamento e ela falou assim, Brigitte, meu casamento tem tema, é letra e música, se vira, tá? Mas assim, sempre legal, né? Se vira, eu falei, deixa comigo. E aí tinha já internet, eu falei assim, não vou mexer, tá aqui na mão, não vou. Aí fiz as minhas pesquisas e fui. Cheguei no preto e branco, letra e música, escrever, né, papel, escrever no preto, letra e música. O que você lembra de instrumento musical? Vocês? Fala aí, pode falar para fazer interagir. Música? Eu piano, por exemplo. Guitarra. Violão. E eu lembrei de piano. Daí eu tentei colocar piano no meu vestido, como assim, letra e música, e aí? Quando eu comecei a esboçar uma coisa, falei, agora que eu cheguei no grosso, agora eu vou entrar. No que eu abro tem assim, ó, piano, assim, eu coloquei letra e música, deu piano, apareceu piano e as notas musicais. Aí eu coloquei assim, bordado, as notas musicais, tecla aqui de piano e tecla aqui de piano, em tecido daí, cetim, em fita e tal, e uma caldona, falei que meu piano tem cauda. Aí fiz brincando isso, foi maluco, foi bem legal. Aí trabalhei com preto e branco, pluma preto e branco, flor de tecido preto e branco, assim, essas coisas. Ficou bem legal. Quando ela viu, né, amor? Então, aí foi, ó, que bacana, uma roupa exclusiva para uma festa de casamento, que foi recepção e show. Quais as suas inspirações para ter começado e agora que você leva? A drag queen pega o que é de mais atual, mas tem umas referências, pode ser antigas ou futurísticas, então não tem uma coisa assim. E eu não tinha muita informação, mas eu peguei a informação que eu tinha e eu gostava muito de divas de Hollywood, Marilyn, Carmen Miranda, modelo de passarela e tal da época. Então, eu fui pegando essa coisa assim. Então, são mais referências antigas, anos 60, o delineador, a peruca de topete, de desfiado. Então, fui pegando essas referências mais, assim, de antigas, assim, que eu achava muito chique, elegante, cintura marcada, essas coisas. Você sente muita diferença da aceitação da drag no início, quando você começou, pra agora? Então, eu até achava que tinha mais, mas a diferença é menos. Então, também ainda tem preconceito. O meio LGBT é bem cruel com isso. Eu, de André, que ele tem uma vida social, um namoro, e a pessoa souber que eu tenho essa atividade, que, gente, virou minha profissão, meu trabalho, já esse ano eu completo 31 anos como Brigitte, tá? Com a minha personagem. E as pessoas se afastarem. Entender que é um personagem, uma fantasia. Depois eu tiro tudo, né? E é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho perfeito, é um trabalho como qualquer um outro, porque eu vou receber meu cachê, meu horário de entrada, saída, tchau. Isso era inclusive uma das perguntas, qual que é a sua relação com a comunidade LGBT? E de forma em geral é boa, você cria então uma história, tem um certo respeito daí então, porque você já criou um nome, tudo, né? Então, aí fica essa coisa dúbia assim, que para relacionamento tem um preconceito, mas aí quando é a Brigitte, então quando eu caracterizado, aí a gente tira foto, chatzinho, fãzinho, aí tem essa coisa meio que diferente, né? Pra entender. Sim. Ao longo da sua carreira, quais seriam os momentos mais memoráveis, assim, que você falaria? Então, eu tava pensando nisso, às vezes não é tão fácil assim, mas seria, acho que quando tive trabalhos bons, assim, reconhecidos, empresas grandes,
como o Banco do Brasil, então o pessoal não ter Boticário, eu tô indo pela terceira vez, pela Boticário. Prêmios que a gente recebe, melhor do ano, melhor isso, aquilo, sabe? Eu recebi um da Regina Vogue, do Teatro Regina Vogue. Eu acho que são quando tem esse reconhecimento. Atrelado a drag queen, olha que interessante, e o design de moda e a drag queen. Que daí, aí teve, é o Museu de Arte Moderna do Paraná, acho que é. Ele teve da Gilda, deve ter ouvido falar da Gilda da Boca Maldita, não sei se vocês souberam, eles põem como a primeira conhecida como travesti, mas não da forma como a gente vê, tá? Mas enfim, parecendo mais gay, mas estão relatando como não que seria uma travesti. Aí, e abandonado pela família, daí ficou na rua. Aí fizeram a Gilda Viva, um trabalho assim, e aí fizeram com a Silva, querida, de estamparia, e eu fiz a costura em volta em forma de estandarte. Eu fiz 25 desses trabalhos, bem legal, pelo Guilherme Giacom, que foi maravilhoso. E aí daí juntou. Teve no Museu do MIS, né, no Museu da Imagem do Som, e aí tinha exposição dos que já faleceram, então tava a Gilda com essa estandarte que eu fiz, e roupas minhas da parte do povo que ainda, os militantes até hoje, né? E daí, do povo vivo, então, vamos chamar assim, mas tinha gente também ali, quadros ali dos que foram recentemente. E aí pediram peruca minha, leque, um adereço de cabeça, sapato e um vestido também. Então isso tem foto disso, é legal. Foi no MIS, que saiu recentemente agora, em outubro, 30 de outubro. Saiu, foi bem legal. Então aí tinha as drags mais novas, então não era coisa de velho, tá? Tinha as drags novas também lá. E uma turmona bacana. E era isso daí, isso é uma coisa interessante. Aí você falou do reconhecimento, isso naquela parte, né? Isso é bacana colocar como um reconhecimento, fiquei muito feliz. Você já cogitou deixar a carreira de drag? Várias vezes, por causa do preconceito. Várias vezes deixar a carreira por causa do preconceito. E até da pandemia, que não estava mais interessante, a pandemia eu achei que eu não ia trabalhar mais. E eu não estava me vendo, estava até depressivo na cama, essas coisas assim, bem tristão, assim. Aí uma amiga me cutucou, uma baladinha nova ali no Batel, Batel em Curitiba, que pra quem for ver isso saber, né? O bairro Batel aí fica em Curitiba. E não, vamos lá. E aí eu, sem nenhuma tesão, desculpa a expressão, assim, mas nenhuma vontade, assim, não desejo. Fui, assim, bem pouco, assim, desanimado. Cheguei lá, o cara me apresentou, um dos sócios, pegou meu contato. Pra mim, achei que foi por educação que ele pegou meu contato. E 15 dias depois, aí vamos trabalhar, quando já passou a pandemia daí, sabe? Então eu cogitei várias vezes parar de trabalhar. Preconceito, a última foi a pandemia, mas era isso, o mercado de trabalho, ser meio devagar, assim, por mais que tenha caso. E lembrando que a drag queen não faz só em lugares LGBT, né? De novo lá, casamentos, 15 anos, formatura, eventos assim. Então teve meio de altos e baixos, assim. E um desses baixos, assim, que eu resolvi parar. Você tem algum ritual antes das apresentações? Ou manias, né? Pode dizer. Eu rezo antes, né? Pai Nosso. Eu tenho um processo de se montar, que é tomar banho e raspar a barba. Daí eu vou me arrumar e eu fico aquele intervalinho de preguicinha até começar. Para depois, porque eu tenho que estar na casa noturna 9h30. Então, é tudo uma questão de... eu já sei para não atrasar. Então, na verdade, é mais assim um processo de se montar, de organização para evitar atrasar, né? Que é responsabilidade. Eu acho que é mais isso, mas tem se rezar antes, de se montar daí ao contrário, tem gente, não sei, eu me arrumei no silêncio ou na televisãozinha baixinha. Quanto tempo que demora o processo de você se montar? A gente fala montaria, montação, tá? Ou montagem. Eu falo montaria. Olha, o rosto 1 hora. Acho que tudo umas 2h30, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas 2h30, 3 horas. Tem gente que eu ouvi falar 6 horas, eu não sei de onde, mas tudo bem. Se for uma maquiagem muito elaborada, artística, maquiar o corpo e tudo, vai pôr os negócios na cabeça e tal. Mas pra drag, mais claro, mas né, do jeito que a gente conhece, não. Mas em média é isso, 3 horas, 2h30.
E assim, lembrando assim, só rola-se rápido se a peruca já tá arrumada antes, lógico que a roupa já tá prontinha, sapato, tudo. Você sente que te respeitam enquanto performista, enquanto drag? Eu acho que hoje sim, que você vai criando um nome, né, até uma postura de respeito. Acho que sim, acho que hoje mais sim. Você podia melhorar mais, né? Melhorar esse respeito, assim, né, atrelar respeito com reconhecimento, né, vagando mais. Mas sim. Nos últimos anos, alguma situação muito desconfortável enquanto drag? Talvez e ainda o preconceito daí das pessoas. A gente vai se pondo, a gente, né, com o The Drag com mais tempo, com respeito, uma postura de respeito, que eu acho que também não vai dando tanto motivo para falarem, né? Mas, olha, bem pouco do tempo para cá, tá indo um processo bem lento, mas acho que tá indo. De qualquer jeito eles não entendem, mas ainda é uma expressão artística, daí eu acho que eles vão engolindo, sabe? Vamos chamar assim. O que você leva do André pra sua drag e vice-versa? Ixi, aprendi muita coisa. Ela se permeia assim um pouco pela experiência. Fui aprender faculdade, além de adquirir mais conhecimento de tudo, né? Fui levar na Brigitte e vice-versa. Eu acho que eles se entrelaçam às vezes da melhor forma, assim. E acho que a vivência, os anos foram me dando mais firmeza, sabe, em conhecimento e tudo. Acho que eu levo coisas boas, assim, né, que é a vivência, é a prática do dia a dia, assim. Como que você enxerga o cenário das drag queens no futuro? Mais tecnológico, mais neon, LED, efeitos visuais, efeitos tecnológicos, assim. Eu enxergo que vai ser bom. Por mais que venham os tons clássicos das coisas, mas vem com a tecnologia. Roupa acendendo, piscas, essas coisas assim que já tá rolando. E o que você diria para as novas drags? Estudem muito. Entra inglês porque se você tá te recepcionando e recebe um povo europeu, e daí? Eu sinto essa necessidade até hoje. Um bom e velho inglês, outra língua além do inglês, conhecimentos gerais é bom. Tudo que você puder saber de informação, de onde você vai trabalhar, é estudar. E alguma história que você queira contar, alguma coisa assim? No começo, gente, eu peguei e tirei a carteira. Eu tirei a carteira e apareceu um trabalho nesses meses que eu tava fazendo drag, e aí completei 18 anos. Aí tirei a carteira de motorista e fechamos um trabalho para Presidente Prudente, para aqui em Maringá. Até eu já nem sei a distância para onde vai. Sei que a gente estava indo. E bem, daí na região de Maringá, da região metropolitana de Maringá, na BR, assim, a gente tava indo num Fusca, gente. Indo fazer show num Fusca, 5 drag queen dentro, a gente capotei o Fusca. Ninguém se machucou, por incrível que pareça. Mas o carro parou assim, ó. Nossa. Daí o vidro de trás quebrou e a gente saiu gateado. Foi o mico. Aí outra drag, aí bolsa virou pra lá e pra cá. A gente não tava montado. Então a peruca tava enrolada no bob e ela ficou armadinha assim. Né? Ficou armadinha assim. A outra drag olhou, achou que era uma cabeça e desmaiou assim. Essas coisas assim. Esse foi o pior, assim, nesse sentido. Mas eu tenho uma bem clichê. Fica à vontade. Quais são suas drags favoritas? Do Drag Race Brasil? O que você quiser. Olha, em vez também de ser as americanas e aquela coisa, gente, mas um tempo antes, eu não sei se ainda é assim, quero saber de vocês até. Ainda tem aquela coisa da valorização do importado, por exemplo? Tem. Viu? Não muda muita coisa. Eu falava, não sei o quê, mas é importado. E o nacional? Então, assim, eu aprendi a gostar mais das drags. Não é talvez é entender, valorizar, reconhecer, né, das drags nacionais. Então vem de Silvete Montilla, de São Paulo, a Nani, que agora ela se entende como mulher trans, mas ela passou só pela drag, ainda ela é drag, mas entende, são fases que foi, enfim, mas Nani People, antiga Rogéria, maravilhosa, Liza Bombom, que faz uma de São Paulo também, cabimento lindo, a Rogéria era do Rio de Janeiro. Quem mais? Daqui de Curitiba, Chayane Ashla. Então, e tem as drags novas também. Então tem muita gente. Então eu fui pegando assim, gente nossa. Então das drags daqui, eu acho que eu aprendo com até esticando um pouco, eu aprendo com as mais novas, que é legal de você não parar. Acho que por isso que me chamam para trabalhar tanto tempo.
de você, ainda mais numa casa noturna que toca funk e pop, com a galerinha de 20 anos, 20 e poucos anos, que aí eu aprendo com a galera mais nova, então eu acho que é tudo uma troca, né? Então eu aprendo com a galera daqui também de Curitiba, tem muita gente boa e nova, tem o Gui Almeida que faz a Magide, tem muita gente boa, então com as drags novas eu aprendo, eu acho que sabe assim, pode ser uma troca do bom sentido, de conhecimento com gente nova, então. Tem alguma coisa de americana, lógico, mas eu acho que com as drags daqui de Curitiba, da nossa cidade, né? São as referências de... Como que você aprendeu a fazer a parte da montaria? Porque você começou... exatamente? Maquiagem ou roupa? Os dois. Maquiagem e roupa. Porque Na você começou com meio que uma brincadeira, né? Brincadeira. Daí eu fui num costureiro, daí eu paguei pra costura. Aí eu vi que era valor, que iam, né? Aí foi essa sacada. No começo fiz com ele umas 3 peças só, talvez, não tenho certeza, foi pouco assim. E daí nisso já vi, aquela vozinha bem forte, se você vai ver disso, vai aprender igual de costura. Sempre fiz minhas roupas daí depois. E ele ainda falou assim, vou perder meu cliente. Eu falei, vai. Mas assim, tudo de boa assim, mas fui fazendo, né? As primeiras costuras não ficaram legais, aí foi um processo de aprender, de crescimento, com uma máquina caseira, e fui aprendendo. E entendendo também o processo, e foi. Assim, eu tenho a minha primeira roupa ainda que eu não te falei, ainda foi a primeira que eu fiz. Não, eu mandei fazer uma costureira, gente, vestido de cortina. Hoje eu posso fazer uma coisa mais requintada, né? Com mais chique, umas pedrinhas ali. Mas assim, teve essa humildade de fazer. Eu senti Scarlett O'Hara, que fez isso no Vento Levou, tá? O filme. Ela olhou pra cortina e fez. Assim, só que dela foi de veludo, bem chique. A parte da maquiagem, como que foi pra você? Maquiagem eu fui o processo sozinho. Porque assim, eu percebi quando eu fui, e tinha então esse lance também de ciúmes de malditas no pior sentido, de não ensinar, de não querer passar informação. Isso eu acho péssimo. A lembrança que eu tenho delas é essa, de não ter ajudado. E hoje eu ajudo quem começa, né? Mas eu aprendi sozinho, então foi um processo bem demorado e lento. Hoje alguém que quer aprender a se arrumar, o que você faz? Olha que interessante. Você vai e chama a Giovana, né? Giovana, eu quero... liga pra mim, Brigitte, você me monta de drag numa festa? Você me monta. Aí tá, combina um cachê com você me passa umas referências, eu vou e faço, ou você usa tudo que eu tenho, então você já sai da minha casa com uma drag pronta. E nisso eu demorei anos para ficar bom, vamos chamar assim, ainda tô ficando, e como eu falei, aí eu vou aprendendo com as novas, então então não é um processo que parou. E aí, lá elas não me ajudaram, eu perguntei, aí como é que faz isso? Elas se vira, olha, falaram assim pra mim. E assim, então hoje eu posso ir aprender a fazer um curso lá também, mas eu não tinha essa informação também, né? Então elas hoje estão mais rápidas nesse sentido. E eu fui sozinho. Como que foi, tipo, questão de conhecer mais sobre esse mundo? Se você já conhecia antes? Só pela televisão que tinha no quadro do SBT, o Silvio Santos, que era o show de calouros. E vinha várias pessoas, inclusive as transformistas, lembra? Antes das drags. E eram as famosas de São Paulo e tal. E aí elas iam fazer show e eles entrevistavam. Só que ele nunca soube entrevistar direito, né? Aí uma vez em 92, 94, saiu numa revista que não tem mais, chamada Manchete, Drag Queens, o que é isso e tal, uma coisa assim. Aí eu tenho isso eu gosto de guardar, eu gosto de ser um pouco de arquivista, assim, dessas coisas, de guardar os materiais, assim. E aí eu fui estudar também da forma que tinha daí. Então eu fui conhecendo assim, mas foi tudo um processo bem lento, devagar, viu? Ninguém não me ajudaram, não. Falo, quem que me ajudou foi gente que me contratando para trabalhar. Essas me ajudaram. Qual é o seu processo criativo para você? O meu, primeiro, então, se tem por exemplo, nas casas noturnas, tem tema, né? Aí eu vou por esse tema, que daí eu vou brincar. Às vezes eu peço, me dá o que vocês... Quando eu posso perguntar pro promotor ou pros donos, né? O que vocês pensaram nisso e tal? Aí, como eles já sabem, eu vou atrás do que eles me falarem. Aí, de formas, cores, tema mesmo assim. Aí eu vou... Gente, Pinterest é tudo de bom. Eu não pesquiso uma pessoa. Vocês pesquisam também? Vão, né? Ter o meu celular aqui. Já tenho abaixado. Então, eu acabo meio que preguiçosinho usando muito ele. E até para maquiagem também, porque ali ele é bem para maquiagem, roupas, né? Ele ajuda bastante.
montar o look. Mas sempre o final é meu, assim, não evito copiar. Mas eu chego a fazer algumas coisas perto disso ou pego só um ar assim, de referência. Entendi. É isso que eu faço. Muito Obrigado obrigada. pelo carinho, estamos aí. Desculpa Muito alguma obrigada. coisa, obrigado. Ah, não, Sempre à disposição. Muito obrigada. A gente Obrigado. agradece por você ter se disponibilizado aqui para poder fazer essa entrevista. Muito obrigado. Ajudou muito a gente. Fico E feliz. vai ser muito importante, tenho certeza, para todo mundo.